Bom, sempre lembrando que o hexagonal compacto, a gente tem 4 eixos cartesianos, nos quais vamos chamar de A, B, C e Z. Bem, se colocarmos um observador olhando de cima para baixo aqui, o que a gente vai chegar é essa superfície interna aqui, né? Como se fosse o chão do hexagonal, né? Com os eixos A, B e C. Então, para facilitar, eu coloquei aqui uma coloração cinza para o A e marrom para o B. Como que vai funcionar aqui? O eixo o A, aqui está o zero dele, ó, né? Então aqui seria o ponto zero. Então as ramificações positivas seguem nesse sentido da seta aqui, ó, né? Vamos colocar aqui 1/4, meio, 3/4 e essa se representaria a linha do máximo em A, que é 1. Da mesma forma eu posso fazer ele negativamente aqui, ó, né? Os hexagonais eles têm a numeração negativa também. Então menos 1/4, menos meio, menos 3/4, e esta linha aqui representaria um 1 negativo para o eixo A, né? Para o eixo A. Vamos ver o que acontece agora com o eixo B. Então essa é a representação da linha 0 em B, né? Representando o eixo B. E aqui, ó, segue para frente, ó, 1/4, meio, 3/4, e esta linha representa o máximo em B, que é 1. Mesma coisa, negativo para trás aqui, ó, menos 1/4, menos meio, menos 3/4 e menos 1 em B, né? Ah, mas e o C? O C a gente não vai precisar da numeração para o eixo C, né? Para os planos hexagonais eu preciso apenas desse eixo e desse eixo aqui. A próxima representação será do eixo Z, então aqui, por enquanto, o C nós não vamos utilizar. Então aqui, vamos olhar agora o eixo Z. O chão aqui representa esse ponto zero aqui, né, o ponto de partida, a origem. Então aqui é o ponto zero. Conforme eu vou subindo o hexagonal, eu vou tendo as medidas positivas e aqui vai ser o máximo, que também será 1. Então, ó, posso representar aqui uma linha imaginária de 1/4, outra linha de meio, bem metade do hexagonal, 3/4 e por último a representação aqui de 1 em Z. Então esses são os 3 eixos que vão importar para mim poder ver os planos, né? Ver os índices dos planos hexagonais. Então, assim como eu tinha demonstrado lá nas células cúbicas, os hexagonais a gente também tem que fazer algumas superposições para o que é positivo e o que é negativo. Então vamos começar pelo A. Vamos analisar apenas o eixo A. Para o eixo A, será positivo todo o plano que cortar este quadrante aqui, ó, né? Então eu tenho que analisar este quadrante aqui. Se por um acaso o mesmo plano cortar 2 quadrantes, né, ele passar aqui por 2 quadrantes, eu vou ter que analisar a angulação desse corte em relação, né, em relação ao eixo A. É assim que funciona. Cortou mais de um quadrante, então eu olho a angulação em relação ao eixo aqui para saber se ele vai ser positivo ou negativo. Igual eu fiz lá nos tetaédricos, né, nos cúbicos. O cúbico a gente sempre olhava a relação do ângulo aqui, né? Passava de 90 graus, né, com a seta, positivo, menos de 90, negativo. Então essa regra só vai valer se cortar mais de um quadrante. Se ele pegar apenas um quadrante, este aqui é o positivo para A. Tá? Então, da mesma forma, este outro quadrante aqui, ele será todo negativo. Se eu pegar ele inteiro aqui, ele será todo negativo em A. Então eu vou chamar de A negativo, né? Se pegar somente dentro desse quadrante aqui o plano, ele será negativo em A. E ainda, para A, se ele for paralelo ao eixo A aqui, ó, ou cortar exatamente em cima da linha do eixo A, né, significa que ele jamais tocará o eixo A, né? Mesmo em cima da linha, significa que ele não está cortando, ele só está sobrepondo. Então esse paralelismo aqui do plano significa que o A será igual ao infinito. Então não haverá a intersecção no eixo A. Então mesma coisa aqui, ó, esse quadrante representará para B, tá? Para B, o positivo, né? Se chegar a cortar os dois aqui, eu vou ter que analisar em relação
ao eixo B, igual no cúbico lá. Então, se for maior que 90 graus positivo, menor que 90 negativo. Mas, se ele cortar apenas um quadrante aqui, positivo. Se ele chegar a cortar o outro lado, será negativo, né? Totalmente negativo. Aí, se ele for paralelo, ou tocar em cima aqui, ó, do eixo B, significa que ele jamais cruzará, né, ou fará uma intersecção com o eixo B. Então, nesse sentido aqui, os planos em B, né, serão iguais ao infinito. Jamais terá intersecção em B. O próximo eixo e o último aqui é o Z. Né? Então, vamos analisar o que acontece com o Z. O Z, como ele tem vários segmentos aqui que pode ter intersecção, né, tem 6 lados aqui, o hexagonal, isso implica que qualquer um dos lados aqui, se ele cortar nesse sentido aqui, ó, e daí vem aquela regra lá dos cúbicos, né? Veja, eu tenho que olhar a angulação do plano, né? Pode ser que esse plano aqui, ou pode ser esse aqui, ó, tanto faz. Eu olho a angulação dele em relação à seta aqui, ó. Veja que a angulação forma um ângulo maior que 90 graus, né? 90 graus seria aqui exatamente perpendicular, mas forma um ângulo maior. Se formar esse ângulo maior aqui com a seta do eixo Z lá, significa então que o ΔZ será positivo. Mesma coisa, né? Se o ângulo for uma intersecção, que ele forma um ângulo aqui em relação à seta menor que 90 graus, né? Aqui eu tenho 2, tá? Não é um só, é daqui até aqui, até o centro do eixo Z aqui. Então aqui, ó, forma um ângulo menor que 90 graus. Esse ângulo menor aqui representa que o ΔZ é negativo. E daí também tem outra relação, que qualquer plano que for na vertical, né, se o plano for na vertical, indiferente da onde ele pegar o posicionamento aqui, ele será igual ao infinito. Indiferente se ele pegar em cima da linha, porque aqui, ó, esse plano que pega exatamente em cima da linha Z, ou qualquer outro aqui, poderia ser nesse sentido, ou no sentido de C, enfim, ele não vai ter intersecção em Z. Então, ele também será igual ao infinito, tá? A gente só vai ter um valor para Z se ele cortar aqui em diagonal. Vamos analisar este plano aqui e ver quais são os índices dele, então. Primeiro, eu tenho que ver aonde que ele está tocando lá na superfície interna, aqui no chão, né? Do sextavado. Ele pega exatamente lá na aresta de trás, ó. Então, como eu sei que o quadrante para A é aqui, ó, né? Ele pega este quadrante aqui positivo e ele está para o outro lado, então o ΔA eu já sei que é negativo, tá? É a primeira relação que a gente tem que fazer aqui. Depois, eu vou analisar o ΔB. Já o ΔB é esse quadrante aqui, ó, né? Positivo. E ele está exatamente no quadrante positivo. Então, o ΔB será positivo. E o ΔZ, como ele pega aqui exatamente na linha de Z e lá embaixo, a angulação entre o ângulo e o plano é maior que 90 graus. Então, o ΔZ também será positivo, tá? Agora, eu tenho que saber o que significa cada um desses ΔA, ΔB e ΔZ. O ΔA é o A2 menos A1. Então, é uma relação de coordenadas, tá? Eu sei que uma das coordenadas vai ser 0, né, para A, e a outra vai ser menos 1. Só que eu tenho que jogar essas duas coordenadas aqui e fazer com que o resultado final de ΔA continue negativo, tá? Então, eu não posso fazer 0 menos o menos 1, que vai ficar um positivo. Vou ter que fazer menos 1 menos 0. E permanecerei com a coordenada de menos 1. Agora, em B, se eu analisar as coordenadas em B, aqui eu tenho a coordenada 1, né? E a coordenada 0, que se eu traçar aqui a reta em B, ele vai pegar exatamente no 0. Né? Então, aqui é o 0 em B e aqui é o 1 em B. Logo, para mim fazer a relação das coordenadas em B, eu tenho que fazer, para deixar positivo, 1 menos 0. Né? 1 menos 0 permanecerá positivo, então está tudo certo, o ΔB vai ser 1. Agora, o ΔZ, né, ele pega aqui o 0 e pega aqui em 1 também. E eu tenho que fazer positivo. Então, é a mesma coisa que a gente fez com o B. Né? As duas coordenadas são 1 e 0, então eu vou fazer 1 menos 0 para continuar positivo e vai ser igual a 1. Aí o próximo passo, depois que eu já tenho aqui as coordenadas ΔA
A, delta B e delta Z, é aquela dos números reais, né? Que você já vem acompanhando nos vídeos anteriores. Imaginando aqui uma reta dos números reais, né, que vem de menos infinito, chega aqui no intervalo de 1, né, vai de menos 1, vai até 1 e depois vai até o infinito positivo lá. Dentro desse intervalo aqui, tá tudo certo, não mexe nada, acabou a resolução. Agora, se saiu fora do intervalo, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses números e dividir todos esses números pelo mínimo múltiplo comum. O que não vai ser o caso, porque aqui eu pego menos 1 é o limite, aqui é negativo, e os dois aqui são 1, então aqui é o limite positivo. Então eles estão bem nos limites aqui, mas está dentro do intervalo, então está tudo certo. Então aqui esta seria a minha equação para achar agora os índices de H, K e L, e este N aqui, que é utilizado na multiplicação, é o próprio mínimo múltiplo comum que não foi necessário, né? Não foi necessário a gente realizar aqui, então esse N nem vai existir na verdade. Vamos jogar os valores que a gente conhece de ΔA para achar o H aqui, ó. Então, vai ser 1 sobre ΔA, que é igual a 1 sobre menos 1, que a gente encontrou aqui. Então, o H é igual a menos 1. Já o K é 1 sobre o ΔB, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, vai continuar sendo 1. E o L, né, é 1 sobre ΔZ, que é 1 sobre 1, vai continuar sendo 1. Então, as coordenadas, né, passando para 3 índices aqui, vai ser 1 barra, 1 e 1, só que os hexagonais são representados com 4 índices. Neste caso, será 1 barra, 1, 0 e 1. A conversão de 3 índices para 4 índices, eu vou deixar um vídeo no card aqui, porque é um vídeo bem curto, onde eu explico como fazer essa conversão aqui. É bem simples. Mas como o objetivo aqui é só saber a resposta direta, então vale a pena dar uma olhada no vídeo se você não sabe como fazer essa conversão aqui. Vamos analisar este outro plano aqui. Então, para achar os índices deles, o primeiro passo seria ver aonde que ele está cortando no chão, lá, né? Superfície interna do hexagonal aqui. Então, ele faz esse corte aqui lá no chão. Tá? O segundo passo agora é ver o que é positivo e o que é negativo. Vamos começar pelo A. O quadrante positivo de A é esse quadrante aqui, ó, né? Então, como ele está posicionado todo do outro lado, significa que ele vai ser negativo. Então, o ΔA eu já sei que vai ter que ser negativo. Agora, o quadrante em B é esse aqui o positivo, ó. É esse aqui, e o negativo é esse aqui. Veja que pela primeira vez a intersecção do plano ela toca os dois quadrantes. Aí segue a segunda regra. Eu vou ter que analisar o ângulo entre a seta e o plano, né? Como aqui o ângulo é maior que 90 graus, tá? Maior que 90 graus, positivo. Menor, negativo. Então, ΔB será positivo. E o Z é esta mesma regra do ângulo, né? Como em Z aqui ele pega bem no meio, né? A intersecção aqui em Z, ele pega desta quina aqui que está na linha vermelha até esta outra quina aqui lá no alto, né? Então ele acaba cortando bem no meio do eixo Z. Só que o que importa para mim é a angulação aqui, ó, do eixo Z até o plano, que também vai dar maior que 90 graus, logo será positivo. Então agora eu tenho a relação com os 3 sinais, né? De ΔA, ΔB e ΔZ. Eu sei que o ΔA é o A2 menos A1. Então vamos olhar as coordenadas em A. Em A, ele toca lá no 0, porque essa linha aqui representa o 0 em A, e ele vem até menos 1, correto? Beleza. Só que eu sei que o ΔA vai ter que dar negativo, então eu tenho que colocar essas coordenadas aqui de uma forma que o ΔA permaneça negativo. Como é 0 e menos 1, eu não posso fazer o 0 menos o menos 1, que daí ficará positivo. Então eu vou fazer menos 1 menos 0, que daí eu vou permanecer com a coordenada menos 1. Agora sim satisfez aqui ΔA negativo. Já o ΔB, né, ele vem da coordenada aqui, que é a coordenada 1 em B, e como a seção em B aqui é 0, ele pega até o menos 1 de B. Veja que loucura, ele vai do 1 até o menos 1. Então ele pega as duas extremidades máximas que poderia ter no hexagonal aqui, né? Para que fique positivo, eu vou ter que fazer 1 menos o menos 1.
né? 1 menos o menos 1. Aí eu vou ter o valor positivo de 2 para B. Agora em Z, aqui embaixo ele pega o 0 e lá em cima o 1, que é o máximo. Como é positivo, eu vou fazer 1 menos 0 e vou ter a coordenada de 1. Então, tá, agora eu tenho aqui os três valores delta A, delta B e delta Z, só que agora vem a regra, se ele estiver fora aqui desse domínio, significa que eu vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum. E tem uma coordenada que é intrusa aqui, ó. Esta aqui tá, que é a coordenada de 2. Ela saiu fora desse domínio aqui, então eu vou ter que tirar o mínimo entre esses valores e dividir todos os valores pelo mínimo. No caso aqui o sinal não entra no mínimo, a gente vai fazer o mínimo entre 1 e 2, que é 2, né? Então agora eu vou dividir todos eles por 2. Ó. Dividindo todos os valores por 2, eu encontro novos valores para delta A, delta B e delta Z, que vai ficar menos meio, 1 e meio positivo. Aplicando lá na fórmula, né? E como eu já fiz aqui o mínimo múltiplo comum, foi exatamente para eliminar esse N aqui, é só jogar na fórmula agora então. Ali. O H vai ser 1 sobre delta A, que é a mesma coisa que 1 sobre menos meio, será menos 2. O K é 1 sobre delta B, mesma coisa que 1 sobre 1, permanece 1. E o L, que é 1 sobre delta Z, 1 sobre meio, vai ser 2. Então, o índice H, K e L, que é para três coordenadas, você terá esta formação aqui, né? 2 barra 1 e 2 né? 2 barra 1 e 2, que depois será convertido aqui para quatro índices, porque o hexagonal tem que ser representado com 4 índices, que é o que eu faço no videozinho que vai estar no card aqui, mas é assim que tem que ficar a resposta final, 2 barra 1, 1 e 2. Ficou clara a explicação? Por favor, deixa um like para ajudar no engajamento do vídeo. Se não ficou claro, tem dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Aos que não são inscritos, eu peço que inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de vídeos futuros. Seria isso, fiquem com Deus, bons estudos!